durante a primeira parte do julgamento que está avaliando a suspensão de liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello para libertar um chefe de facção criminosa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, explicou que a sua decisão foi excepcionalíssima e se deu pela gravidade do caso. Fux explicou que o fato da prisão não ter sido reavaliada no prazo não deveria ensejar a libertação de um preso perigoso e já condenado em 2 instâncias. Ao votar, Fux apontou que o criminoso debochou da justiça. O julgamento continua nesta tarde, mas já há maioria para determinar a prisão do criminoso se e quando for capturado novamente. Veja o voto do presidente do STF, ministro Luiz Fux. Augusto Aras, pela sua sustentação, passa ao voto. Senhoras ministras, senhores ministros, ilustres representantes do Ministério Público, senhoras e senhores advogados e demais presentes. A principal virtude de uma Corte Constitucional consiste na diversidade de visões jurídicas manifestadas pelos seus juízos. Com efeito, a pluralidade de interpretações sobre o mesmo texto enriquece as deliberações do tribunal e permite cada julgador conhecer e analisar as diferentes perspectivas, realidades e argumentações sobre as questões em debate. Em sede da interpretação, nem sempre há casos fáceis nem respostas únicas. Por outro lado, a complexidade da jurisdição constitucional não retira o dever de institucionalidade que recai sobre o Supremo Tribunal Federal. Rememoro que em trecho do meu discurso de posse como presidente desta Corte destaquei: o Supremo Tribunal Federal há de ser unívoco nas suas manifestações juspolíticas e mesmo na salutar divergência há de ostentar coesão de ideais. Afinal, ao lado da virtude da diversidade de posições, vigora o dever inalienável de colegialidade. Muito mais do que 11 juízes, somos um só tribunal, sobre o qual recai a gravíssima responsabilidade da guarda da Constituição Federal. É através da justa posição entre nossas diferentes visões que construímos soluções mais justas para os problemas coletivos. Mais ainda, qualquer pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal, mesmo que não se trate de precedente vinculante, dispõe de eficácia persuasiva, não apenas aos mais de 20 mil juízes do país, ao se depararem com demandas idênticas, mas também a toda a população brasileira que reconhece a legitimidade e constrói a credibilidade na mais alta corte do país. Por isso mesmo, o reforço da colegialidade dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal tem sido preocupação constante de seus membros, conforme se depreende das alterações regimentais já aprovadas nos últimos anos e daquelas que se encontram em discussão para deliberação em breve. Todas elas movem-se pela aspiração da institucionalidade e de construção da voz da Corte, como melhor sucedâneo da monocratização de nossos julgamentos. Calcado nessas premissas jusfilosóficas, submeto a referendo deste plenário, decisão que proferi em 10 de outubro de 2020, em sede de plantão judiciário. No ato, deferi pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e suspendi a eficácia de decisão liminar concedida nos autos do habeas corpus 191836 até o ulterior julgamento do mérito pelo colegiado competente e determinei o restabelecimento da prisão de André Oliveira Macedo, André do Rep,
apontado como líder do primeiro comando da capital PCC, que permaneceu por 5 anos foragido e foi condenado por tráfico transnacional de 4 toneladas de cocaína, crime hediondo, a pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado, já estando exauridas as instâncias ordinárias. O mesmo paciente foi também condenado a 15 anos, 6 meses e 20 dias por crime da mesma natureza nos autos da apelação 85.000/2013, objeto do ARESP 1421634, não conhecido pela 6ª turma do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça. A sua periculosidade foi considerada elevadíssima pelos órgãos jurisdicionais de origem, useiro e vezeiro na prática de atos atentatórios contra a dignidade da jurisdição, como a apresentação de endereços falsos nos autos do processo. Senhoras ministras e senhores ministros, a legislação prevê um incidente de suspensão liminar como meio autônomo da impugnação de decisões judiciais franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, quando se verifique, dentre outros, risco de lesão grave à ordem e à segurança. Artigo 4º, caput da Lei 8437, artigo 15 da Lei 2016/2009 e artigo 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Em caso, tem-se pedido de suspensão ajuizado pela Procuradoria-Geral da República em face de liminar de ministro da Corte. No ponto saliento que o presente incidente processual, quero reiterar, no ponto saliento que o incidente presente é excepcionalíssimo, nada obstante, cabível como medida extrema à luz da interpretação sistemática da lei e do regimento interno. Outro sim, dispõe o artigo 4º da Lei 8437 competir ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, o conhecimento do pedido de suspensão do ato judicial. Haja vista esse Supremo Tribunal Federal ocupar a posição de cúpula do Poder Judiciário Nacional, decisões monocráticas proferidas por ministro desta Corte só poderão excepcionalissimamente ser desafiadas por instrumento de competência do próprio Supremo Tribunal Federal. A fortiori, uma vez reconhecida ao poder público a possibilidade de manejo do incidente de contracautela, à vista de evidente risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas, o órgão competente para a medida, por força da lei e do regimento interno, é a presidência do Supremo Tribunal Federal. O entendimento ora declinado quanto ao cabimento da suspensão de decisão liminar proferida por integrante desta Corte encontra precedente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Exemplo pretérito foi ontem noticiado quando o presidente da Corte, o ministro Carlos Veloso, suspendeu uma liminar que liberava o profissional do mercado financeiro Salvatore Cacciola, que, aproveitando-se da liminar, evadiu-se e levou anos para ser recuperada. O ministro Dias Toffoli, na suspensão de segurança 1188, conheceu o incidente de contracautela e concedeu a ordem de suspensão
dos efeitos da decisão monocrática proferida por ministro desta Corte nos autos da ADC 54 pelos mesmos motivos, vai dizer lesão à segurança pública e à ordem, porquanto naquela oportunidade, antes do Supremo se pronunciar sobre a constitucionalidade da condenação em segunda instância passível de execução provisória, entendeu Sua Excelência o ministro Dias Toffoli que aquela liminar colocaria fora do cárcere, sem avaliação, 200 mil presos. Naquela oportunidade, assentou Sua Excelência, tal como aponta a Procuradoria-Geral da República no presente caso, que a decisão liminar impugnada, além de gerar grave risco à ordem pública, estava completamente em desacordo com a jurisprudência colegiada do Supremo Tribunal Federal, o que reforça a atuação excepcionalíssima da presidência, máxime quando cumpre ao presidente do tribunal velar pelas prerrogativas do tribunal e dirigir os trabalhos cumprindo e fazendo cumprir o seu regimento interno. Nesse sentido, entendo que a atuação de velar pela intangibilidade e integridade dos julgados colegiados do tribunal consiste em desdobramento lógico das competências regimentais da presidência. Vide suspensão de liminar 1188, relator ministro Dias Toffoli, presidência. Deveras, não se trata aqui de admitir um mecanismo de uniformização de jurisprudência sobre a responsabilidade da presidência. Absolutamente não, o que jamais seria admitido, considerada as funções da presidência. Pelo contrário, trata-se de exercício de competência jurisdicional conferida ao presidente pela lei e pelo regimento interno, para, excepcionalmente, suspender os efeitos de medida liminar proferida por relator deste tribunal mediante a satisfação de 2 requisitos cumulativos. 1. Desconsideração dos pronunciamentos já exarados pelos colegiados da Corte, primeira e segunda turmas. 2. Potencialidade de gravíssima insegurança jurídica e conturbação da ordem pública. Assentadas essas premissas sobre o cabimento excepcional da medida, eu passo à análise do mérito. A cognição a ser realizada em sede de pedido de suspensão de liminar demanda a verificação sobre se o ato impugnado pode vir a causar lesão à ordem e à segurança públicas, somada a um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado. Trata-se de análise eminentemente pragmático-prudencial, que não se confunde com a análise exaustiva do mérito do processo originário sobre o qual se debruçará, o colegiado competente no momento oportuno. Nos tópicos a seguir, detalharei os requisitos da plausibilidade jurídica mínima do pedido e do grave dano à ordem pública, demonstrando a necessidade de concessão excepcional dessa suspensão liminar. Do resguardo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aspectos processuais do conhecimento do habeas corpus, 191836. A Procuradoria-Geral da República sustenta que o ato judicial atacado suprime instância e admite habeas corpus sem que tenha ocorrido a interposição de agravo regimental contra a decisão liminar.
violando inclusive a súmula do Supremo Tribunal Federal, 691, e a decisão liminar fora do Superior Tribunal de Justiça. A petição inicial do habeas corpus aponta como ato coator decisão monocrática proferida pelo ministro Rogério Schietti, que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus ao rechaçar o argumento de que a prisão preventiva do paciente teria incorrido em excesso de prazo. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, relativamente aos autos do habeas corpus 591.759, observa a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso 2 da linha A da Constituição Federal. Dispõe a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 2, julgar em recurso o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de junção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegada a decisão. O Constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade, ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus quando decididos em única instância pelos tribunais superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo uma matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar, no caso, decisões monocráticas proferidas por membros de tribunais superiores, porque essas decisões monocráticas de membros de tribunais superiores não estão submetidos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, tem sido pacífica a jurisprudência deste tribunal. Me despedi recentemente da primeira turma, onde passei um largo tempo, e essa era a jurisprudência. Verifico que a jurisprudência da segunda turma também ela é nesse mesmo sentido. Cito verbo e graça. A habeas corpus 67996, agravas mental. Primeira turma, relatoria ministro Roberto Barroso, 6 de agosto de 2019. Orientação de jurisprudência suprema no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado e julgado. Agravas mental e habeas corpus. Reiteração, a orientação firmada pela segunda turma é no sentido que a não interposição de agravas mental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência de análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do tribunal para julgar a causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Habeas corpus 171492, segunda turma, relator ministro Ricardo Lewandowski, Diário de Justiça de 6 de 8 de 2019. Adicionalmente, em análise atenta dos autos, verifico que a decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça não tratou da específica aplicação do prazo nonagesimal previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal. A questão relativa ao excesso de prazo foi tratada de forma ampla e abstrata, até porque na data daquela decisão ainda não havia decorrido os 90 dias da última renovação da prisão preventiva do paciente. Nesse ponto, eu considero que consubstancia indevida supressão de instância o conhecimento de impetração
que se fundamenta em ponto específico não examinado pela instância precedente. Exemplificativamente, eu coleciono os seguintes precedentes desta Corte. Recurso ordinário em habeas corpus 158.855. Agravo regimental, segunda turma, relator, ministro Celso de Mello. Diz o nosso saudosíssimo decano, revela insuscetível de conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal o recurso, quando interpôs com suporte e fundamento que não foi apreciado pelo tribunal apontado como coautor, conforme devidamente assentado na decisão agravada. Se se revelasse ilícito ao recorrente agir per salto, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com subversão aos princípios básicos da ordem processual. Mais um acordo da segunda turma. O pleito não pode ser conhecido sob pena de devida supressão de instância de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no artigo 102 da Constituição, que pressupõe seja coação praticada pelo Tribunal Superior. Agravo regimental que se nega provimento habeas corpus 61764. Segunda turma, relator, ministro Ricardo Lewandowski, 28 de fevereiro de 2019. Forçoso acrescentar que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa no writ impetrado nesta Corte, além de não ter sido objeto de análise pela Corte, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impede consignar ainda que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração do exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. E aqui, então, eu também cito inúmeras decisões, como, por exemplo, habeas corpus, agravo regimental 157.282, primeira turma, 5 de novembro de 2018. Cito também habeas corpus 151.802, relator ministro Ricardo Lewandowski, segunda turma, 27 de junho de 2018. Em conclusão, para este tópico, consigo que a decisão liminar, impugnada pela Procuradoria-Geral da República, desprestigiou os precedentes qualificados deste tribunal, sobre diversos aspectos processuais do cabimento mesmo do habeas corpus. Passo agora ao fundamento meritório do resguardo da ordem pública, mercê da aplicação do artigo 316 do Código de Processo Penal. E assento no item do descompasso entre a decisão impugnada e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em 6 de 10 de 2020, o relator do habeas corpus 19836, subexamine, proferiu decisão liminar em que determinou a soltura de André Oliveira Macedo aos seguintes fundamentos. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que levado em conta o lapso de 90 dias, fica afastado do constrangimento ilegal. O paciente está preso sem culpa formada desde 15 de dezembro de 2019, tendo sido a custódia mantida em 25 de junho de 2020, no julgamento da apelação. Uma vez não constando ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizada nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitado a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. Vale salientar que, além desse writ, constam do andamento processual do Supremo Tribunal Federal outros 8 habeas corpus e um pedido de extensão de liminar em favor do mesmo paciente, impetrados por diferentes advogados. Um deles, o habeas corpus
191837 é sequencial ao habeas corpus que ora se cuida e foi impetrado no mesmo dia, 24 de setembro, e no dia seguinte protocolou-se pedido de desistência do habeas corpus, o que restou homologado. O decisum, cuja eficácia foi suspensa, conferiu o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal interpretação data máxima vênia, manifestamente incompatível com as duas turmas do Supremo Tribunal Federal, inclusive da turma competente para o julgamento do próprio writ. Destarte dos julgamentos sucessivos habeas corpus, a primeira turma revogou medidas cautelares e negou conhecimento a writs cuja quaestio iuris era absolutamente idêntica à que foi objeto deste habeas corpus 91836. Em todos os casos, não se revogou a prisão preventiva, decretada na origem com imediata soltura do paciente, mesmo que ultrapassado o prazo de 90 dias para a verificação da permanência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva, estabelecido no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, a primeira turma nem revogou a prisão preventiva e nem determinou a imediata soltura do acusado. Os mais recentes julgamentos colegiados em que a preliminar deferida pelo relator foi revogada pela turma revelam essa dissonância entre a decisão monocrática, cuja suspensão foi determinada por esta providência, e as decisões colegiadas sobre a matéria. E aí eu cito HC 185443, da relatoria do relator deste habeas corpus e redator para qual do ministro Alexandre de Moraes. O ministro relator deferiu a medida liminar ao paciente aqui mencionado, corréu do líder do PCC, Jefferson Moreira da Silva, corréu dessa organização criminosa liderada por André do Rep, na mesma operação que resultou na apreensão de 4 toneladas de cocaína. O ministro, no julgamento do mérito, a decisão monocrática proferida em 22 de maio foi revogada pela primeira turma, em 24 de 8 de 2020, considerando incognoscível a alegação de recurso no prazo de 90 dias por não ter sido decidido pela Corte Acó e por não existir teratologia ou excepcionalidade de autorizar a superação da súmula 691. No mesmo sentido, da primeira turma, habeas corpus 184.390, 22 de junho de 2020. No mesmo sentido, habeas corpus 178.897, estou pedindo vênia a Vossa Excelência para não ler todos a que eu estou me referindo, mas indicando o nome, o número, para conferir a autenticidade. Habeas corpus 178, também da relatoria do relator do presente habeas corpus, redator para qual do ministro Alexandre de Moraes, 22 de junho. Da mesma maneira, embora tenha julgado sinalizada a periculosidade viável à prisão preventiva, eu repito esse parágrafo. Da mesma maneira, embora tenha julgado sinalizada a periculosidade viável à prisão preventiva, o relator concedeu alvará de soltura ao fundamento de que, inobservado o prazo de 90 dias, os pronunciamentos judiciais acerca da manutenção da preventiva têm se desrespeitado, inclusive o artigo 316 do parágrafo do Código de Processo Penal. Nada obstante, no julgamento do mérito do writ, a decisão monocrática foi revogada pela primeira turma, na mesma sessão, considerando incognoscível a alegação desse decurso 90º do prédio, do prazo, bem como não se autorizando nesse julgamento a superação da súmula 691. Habeas corpus 178.586, a mesma temática. Ministro relator do caso deferiu a medida liminar réu condenado a pena de 16 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado pela prática de crime de organização criminosa. Essa decisão, quando levada ao colegiado, em 5 de fevereiro de 2020,
foi revogada pela primeira turma em 16 de junho de 2020, também considerando incognoscível a não apreciação prévia e antecedente do artigo 316 do parágrafo único do Código de Processo Penal. Note-se, portanto, que todos os precedentes acerca da matéria específica versada nos autos HC 191836, a turma, órgão colegiado competente para o julgamento do writ, findou por revogar as decisões liminares proferidas pelo relator por inúmeros fundamentos materiais e processuais. Observa-se que, em todos os casos, restou afastada a configuração da teratologia e da excepcionalidade da prisão apta a caracterizar o constrangimento legal pelo mero decurso do prazo de 90 dias previsto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Apesar de recente, a novidade de caráter procedimental introduzida no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, já produziu um corpo de precedentes no âmbito do Supremo Tribunal Federal que não pode ser ignorado por nós, integrantes da Corte, máxime à luz do sistema instituído de respeito ao stare decisis no novo Código de Processo Civil, que se aplica ao Código de Processo Penal por integração analógica, prevista no próprio Código de Processo Penal, e que leva a que os tribunais obedeçam à jurisprudência estabelecida, porquanto ela confere segurança jurídica a toda justiça criminal do país e a todos os 20 mil juízes brasileiros. É importante salientar que a ideologia dos precedentes visa instaurar a segurança jurídica, mercê de orientar a justiça de todo o país. Note-se que, após a decisão suspensa, outros réus pleitearam a extensão da decisão através de centenas de habeas corpus, que poderá em breve, no seio da sociedade, colocar milhares de agentes de altíssima periculosidade livres em razão dessa questão nonagesimal. Essas circunstâncias evidenciam que não se legitima concessão de liminar em juízo sumário monocrático, abandonando a interpretação contextual, consequencialista, os riscos sistêmicos a que se refere a lei de introdução às normas do direito brasileiro no artigo 20. Diz o novel diploma: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Isso significa que uma decisão monocrática, contrária aos entendimentos colegiados do Supremo Tribunal Federal, não deve produzir efeitos jurídicos sem o crivo do órgão colegiado competente para alteração do precedente, que é o plenário. Nesse diapasão, à luz dos precedentes anteriormente mencionados, diversas são as decisões monocráticas proferidas em writs que trataram da mesma temática material, vale dizer, o alcance normativo do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, introduzido pelo pacote anticrime, e que assentaram a impossibilidade de revogação automática. Então, os vários precedentes assentaram a impossibilidade de revogação automática da prisão preventiva pelo mero decurso de 90 dias sem revisão judicial de seus fundamentos. Merece destaque, por exemplo, as seguintes decisões denegatórias de habeas corpus, fundamentados exatamente no alegado constrangimento ilegal pelo decurso de 90 dias. Cito acórdãos exemplares, habeas corpus 18437, relator ministro Edson Fachin, 6 de maio de 2020. Extraio do seu teor:
Nada obstante, a não observância da normativa em vigor, no caso, o presidente não acarreta ipso facto a decretação de nulidade ou revogação da prisão preventiva, tal como pretendido pelo impetrante. Embora a legislação determine a reavaliação das prisões preventivas, ponte própria pelo juiz da Cor, as consequências desta eventual inação, de índole processual, submetem-se ao consagrado princípio da pas de nullité sans griffe, da qual se depreende que a existência de efetivo prejuízo, seja ela relativa ou absoluta, deve ser fundamentado. Inclusive, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades, do pas de nullité sans griffe, compreende exatamente as nulidades absolutas, habeas corpus 85.000 citado, né? O habeas corpus 85.155 da ministra Helen Grace. Continua Sua Excelência o ministro Edson Fachin. Sob outra ótica, revela-se oportuno, ademais, aguardar o pronunciamento do magistrado singular mais próximo aos fatos e melhores condições de avaliar a necessidade de manutenção e revogação da medida extrema, evitando assim indesejável supressão. Tem instância nesse sentido, já me pronunciei em caso análogo, no qual se arguía a nulidade do feito e a consequente revogação da prisão em flagrante, em razão da não realização da audiência de apresentação. À vista de tais considerações, continua Sua Excelência o ministro Edson Fachin, entendo que não há como acolher o pleito veiculado no que concerne a revogação da prisão preventiva. Destaca Sua Excelência o ministro Edson Fachin a ausência de reavaliação a tempo e modo de custódia cautelar não retira do juiz singular o poder e dever de averiguar a presença de requisitos da prisão preventiva, cujo implemento pode ser determinado enquanto no ultimado, não ultimado, o ofício jurisdicional e o ofício jurisdicional functus officio est se dá com a sentença condenatória. Nesse contexto, diz Sua Excelência o ministro Fachin, não faria sentido determinar a soltura do reclamante se a custódia preventiva pode ser renovada imediatamente pelo juízo de primeiro grau. E aqui, então, Sua Excelência prossegue assentando que não visualiza a hipótese de nulidade autorizar a revogação da prisão preventiva. É a segunda turma que o diz. Agora, no habeas corpus 191, 187, base de declaração, relator ministro Gilmar Mendes, segunda turma, 21/9/2020. Para o embargante, a ausência de revisão prevista no artigo 316, parágrafo único, conduz automaticamente à revogação da prisão, o que não me parece ter sido a ratio legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva ex officio seja a mesma determinação para sua realização pelo tribunal. Precedentes HC 184, 769, 187, 293, 189, 948, todos da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Segunda turma, ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem concessão de efeito modificativo, apenas para determinar o juiz primeiro grau que reavalie a prisão preventiva se ainda não reavaliou. Em caso de decisão prolotada, objeto da presente suspensão, discrepa a decisão prolatada no habeas corpus, que suspendi a liminar, discrepa do corpo de precedentes fixados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já que aqui mencionei inúmeros acordos da primeira e da segunda turma. No caso subexamine, revela-se contrário ao entendimento desta Corte a concessão da liminar em benefício
de líder do PCC, que permaneceu por 5 anos foragido e foi condenado por tráfico internacional de 4 toneladas de cocaína. Crime hediondo, condenado em regime fechado, já exauridas as instâncias ordinárias, além de outra condenação, a pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão por crime da mesma natureza. Referida decisão, cuja suspensão ora se submete a referendo, superou a data máxima vênia, ainda a súmula 391, o SPEC única e exclusivamente no decurso prazo do vetadio estabelecido no artigo 316, para verificação da permanência dos requisitos da prisão preventiva. A decisão ainda, a toda evidência, contraria os precedentes das 2 turmas acerca da liberação automática do preso máxime, quando o réu tenha permanecido foragido por 5 anos e a sua captura consumiu expressiva verba pública. Os estados gastam milhões para recapturar um foragido desta grandeza criminosa. A sua captura consumiu expressiva verba pública e atentado à dignidade da jurisdição, aproveitou-se, agora pior, da decisão ora impugnada para evadir-se imediatamente, cometendo fraude processual ao indicar endereço falso. Debochou da justiça. Debochou da justiça. Consequentariamente, a decisão que ora submeto a referendo plenário ecoa a jurisprudência desta Corte e volta-se principalmente a fazer valer a colegialidade, afastando interpretações individuais dela frontalmente divergentes. Da impossibilidade de revogação da prisão preventiva sem exame da legalidade e atualidade dos seus fundamentos. Ou seja, agora passo para a exegese que a Corte firmou que é importante para todo o Poder Judiciário Nacional, que é importante para todos os habeas corpus que foram impetrados já com esse fundamento e para o perigo de que se libere automaticamente, por força dessa tese, milhares de presos perigosos que se encontram na mesma situação. Sob outro ângulo, cumpre tecer algumas breves considerações acerca da interpretação conferida ao parágrafo 1 do artigo 316. Diz o parágrafo de ter decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamental de ofício pela tornar-se a prisão ilegal. A interpretação jurídica da Constituição, segundo o Supremo Tribunal Federal, não se faz em tiras. O disposto no artigo 316, parágrafo do Código de Processo Penal, insere-se um sistema a ser interpretado harmonicamente, sob pena de se produzirem incongruências deletérias à processualística e efetividade da ordem penal. O professor Alex afirmava: o Estado tem o direito fundamental de impor a sua ordem penal. A exegese que se impõe é a que, à luz do caput do artigo, extrai-se a regra de que, para a revogação da prisão preventiva, o juiz deve fundamentar a decisão na insubsistência. Para a revogação da prisão preventiva, o juiz deve fundamentar a decisão na insubsistência dos motivos que determinaram sua decretação. Ou seja, o juiz tem que motivar que os motivos não existem mais. A obrigação do juiz, mas não é obrigação de soltar imediatamente, é obrigação do juiz motivar se revogar a prisão preventiva. Confira-se o teor do dispositivo e peço vênia, porque já li várias vezes. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva,
se no correr da investigação do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista. O juiz da causa, juiz de primeiro grau, Tribunal Regional Federal, STJ, não verificaram motivos para revogar a prisão preventiva. Não verificaram nenhum motivo. Porque o imputado aqui apresentava altíssima periculosidade, condenado a 25 anos em instâncias ordinárias de segundo grau, líder do PCC, foragido há 5 anos, e agora não sabemos quantos anos ficará foragido. Então, o mero decurso do prazo de 90 dias para a revisão dos fundamentos da prisão preventiva estabelecido no parágrafo único do artigo 316, com a devida vênia, não se qualifica como causa automática de sua revogação, submetendo-se à previsão contida no caput. O parágrafo único refere-se, não vive sozinho, o parágrafo único refere-se ao caput. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da legislação infraconstitucional, no enunciado 51 da súmula de jurisprudência, fixou a compreensão de que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. E repete a mesma ratio no enunciado 64, quando assenta que, se provocado pela defesa, o excesso de prazo na instrução não infirma a continuidade da relação processual penal. O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam automaticamente o excesso de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: 1. O critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados recursos interpostos, a pluralidade real, testemunhas, etc. O dever de motivação das decisões judiciais, na forma do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas do caso concreto. À luz desta compreensão jurisprudencial, o dispositivo, no artigo 316, o disposto, parágrafo único do Código de Processo Penal, não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao estabelecer que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, não determina o dispositivo a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente. Mas ainda, o parágrafo único não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a renovação do título cautelar, apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos que foram utilizados para a sua manutenção. Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para prolação de decisão judicial. Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias, reitere-se, não produz o efeito automático da soltura da data máxima vênia, porquanto esta, à luz do caput, somente é possível mediante a revogação da prisão preventiva, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência de motivos autorizadores da cautela e não do mero transcorrer do prazo. Já me encaminhando ao final, a periculosidade do agente do item em foco para a segurança pública resta evidente ante a gravidade concreta do crime, tráfico transnacional de mais de 4 toneladas de cocaína, mediante organização criminosa violenta e que ultrapassa as fronteiras nacionais, sem contar com a condição do paciente de liderança de organização criminosa de tráfico de drogas reconhecida nas condenações antecedentes, que somam 25 anos. Por fim, é importante sublinhar que a literalidade do artigo 316, parágrafo único,
tem provocado debates, inclusive contra a autoridade competente para a revisão da prisão preventiva. Isso porque o texto estabeleceu que deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Formulam-se algumas indagações. Somente o órgão emissor da decisão deve revisar a necessidade de sua manutenção? Uma vez sentenciado o processo e mantida a prisão preventiva pelo juiz de primeiro grau, na sentença condenatória, caberá a ele proceder a novas revisões dos fundamentos depois de ter posto o recurso e remetido para o tribunal competente? E nós sabemos que a decisão do tribunal substitui a decisão recorrida. 3. Ou este colegiado ad quem assume a competência para a aferição. A interpretação teleológico-sistêmica indica que se o órgão ad quem é que vai aferir o decurso prazo da prisão preventiva, é este colegiado que deve aferir se permanecem as condições dessa prisão. Mercê da conclusão, esse aspecto também não foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, muito embora revele as limitações da interpretação literal que nunca fornece a pista definitiva para as definições dos litígios consoante a lição do nosso mestre Carlos Maximiliano. Como nos ensina a poderosa imagem sugerida pelo magistério de Friedrich-Miller, o texto da norma é apenas a ponta do iceberg normativo. Em conclusão, assenta a contrariedade entre a decisão suspensa e o corpo de precedentes já consolidado em sede colegiada nas turmas e em decisões monocráticas no âmbito da Corte, no sentido, 1, da ausência de teratologia ou excepcionalidade da manutenção de prisão preventiva que pudesse sequer remotamente autorizar a superação da súmula 691 em caso como esse dos autos, em benefício de um líder do PCC que permaneceu 5 anos foragido, condenado por tráfico transnacional de 4 toneladas de cocaína, crime considerado hediondo, cujas penas somadas alcançam o patamar de 25 anos em regime inicial fechado, condenações já exauridas nas instâncias ordinárias. 2. Da ausência de prazo fixo de duração da prisão preventiva que se submete a critérios de razoabilidade aferidos à luz da complexidade do caso concreto. 3. Tudo é retirado dos julgados do Supremo, da impossibilidade de revogação da prisão preventiva sem verificação da legalidade e atualidade dos fundamentos concretos da sua decretação, à luz do artigo 316. Quer dizer, o juiz, para revogar a prisão preventiva, é que tem que fundamentar. Da interpretação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sedimentada nos precedentes desta Corte, como direito à revisão fundamentada da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, não autoriza, segundo a jurisprudência da Casa, a revogação da custódia cautelar fundada exclusivamente na observância do referido prazo. Por fim, do resguardo da ordem pública e da segurança jurídica. Uma vez demonstrados, com a devida vênia que merece, o relator, os erros em procedendo em judicando, que a decisão, erros em procedendo em judicando, repito, não só formais, materiais, que a decisão liminar impugnada incorreu, impõe-se a analisar o segundo requisito para a concessão da liminar requerida pela Procuradoria-Geral da República, qual seja o risco de grave lesão à segurança jurídica e à ordem. Em caso a prisão de André Oliveira Macedo
foi decretada na origem em 28 de maio de 2014, por ocasião da Operação Overseas, deflagrada pela Polícia Federal após a autorização da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos, aliás, presidida no Supremo Tribunal Federal pela Sua Excelência Ministra Rosa Weber. Cabe ressaltar, no entanto, que o mandado de prisão apenas foi cumprido em 2019. Gostaria de destacar essas duas datas. Prisão decretada em 28 de maio de 2014. O mandado de prisão foi cumprido somente em 15 de nove de 2019, mais de 5 anos após a sua expedição, em razão de o paciente ter se mantido foragido durante todo esse espaço de tempo. Durante o período em que esteve foragido, o Ministério Público denunciou André do Rep como incurso das penas dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico em concurso material, por envolvimento gerencial no transporte de aproximadamente, eu volto a repetir, porque nós julgamos nas turmas, até bem pouco tempo, caso de gramas de cocaína, envolvimento gerencial no transporte de aproximadamente 4 toneladas de cocaína. Após regular a instrução processual, o juiz da 5ª Vara Federal julgou procedente a denúncia. Em sede recursal, a 10ª Turma do Regional Federal manteve a condenação pelo crime de tráfico transnacional de drogas. Por ocasião do julgamento da apelação, a turma manteve a prisão preventiva. E um dos fundamentos, eu só tirei um trecho para não transcrever, a letra é grande, estou a 2 páginas do final. Então, por ocasião do julgamento da apelação, a turma manteve a prisão preventiva de André Oliveira Macedo e assim fundamentou a manutenção da prisão preventiva dos réus. André Oliveira Macedo de Gilcimar de Abreu é necessária, porque esses réus permaneceram foragidos durante toda a instrução processual, o que denota a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, que agora também não vai ser aplicada, fugiu de novo. E suas prisões estão pautadas na gravidade concreta do delito, que envolveu grande quantidade de drogas e uma estrutura criminosa, é o que disse o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. E uma estrutura criminosa reveladora da sua periculosidade e da probabilidade mesmo da continuidade delitiva. Lembro ainda que este feito estava pautado para o julgamento na sessão de 12 de março passado, isso lá em 2014, e só não foi realizado em virtude de atitudes das próprias defesas. Assentados esses pressupostos fáticos, é inequívoco no caso subexame que a soltura de André de Oliveira com a devida vênia compromete sobremaneira a segurança e a ordem pública, especialmente considerando: 1. Subsistem os motivos concretos que levaram à decretação e à manutenção de sua prisão preventiva. Trata-se de agentes de altíssima periculosidade comprovada nos autos. A dupla condenação, em segundo lugar, por tráfico internacional de drogas. 4. O investigado compõe o alto nível hierárquico na organização criminosa denominado Primeiro Comando da Capital. O investigado ostenta histórico de foragido por mais de 5 anos, além de outros atentatórios, atos à dignidade da jurisdição. Por fim, 2 aspectos são relevantíssimos. Os fatos que se seguiram à soltura de André Oliveira Machado no último dia 10 de 10 de 2020 explicitam o grave dano já consumado à segurança e à ordem pública, como sustentou a Procuradoria-Geral da República.
Afinal, após o cumprimento da decisão liminar impugnada, André não se dirigiu ao endereço domiciliar por ele mesmo indicado, em ato patente de má-fé, desprezo contra a autoridade do eminente relator deste Supremo Tribunal Federal, e eu repito, debochou da justiça. É que se tornou público e notório que se dirigiu ao local incerto e não sabido, permanecendo mais uma vez foragido e impedindo o cumprimento do novo mandado de prisão contra ele dirigido. E ainda, talvez aqui, um dado alarmante, não se pode desconsiderar o efeito multiplicador que as decisões do Supremo Tribunal Federal irradiam por toda a esfera do Poder Judiciário, sejam elas monocráticas, sejam elas colegiadas, sejam elas vinculantes, sejam elas não vinculantes. São decisões da Suprema Corte do país. E hoje, na ideologia do respeito aos precedentes, a primeira regra a ser obedecida é, primeiro, respeito à decisão da Suprema Corte. Segundo, respeito à decisão dos precedentes do STJ se a matéria for infraconstitucional. Terceiro, do respeito aos precedentes da Corte Local se a matéria for local. Com efeito, qualquer pronunciamento do Supremo Tribunal Federal dispõe de considerável efeito persuasivo sobre os mais de 20 mil juízes brasileiros que poderão vir a analisar casos idênticos no exercício de suas jurisdições. Nesse ponto, caso aplicado em outras instâncias, o mesmo entendimento consignado na decisão questionada, agentes de alta periculosidade, em relação aos quais se encontra concretamente justificada a custódia preventiva, poderão receber indevidamente o benefício da liberdade, agravando o prejuízo à ordem pública social, sem considerar o número de writs que alcançaram a Corte, já agora, sob esse fragilíssimo fundamento. Senhoras ministras, senhores ministros, peço vênia pela extensão. Queria destacar que nos nossos debates anteriores já está praticamente estabelecido que as liminares deverão vir ao plenário virtual ou físico, com exceção da suspensão de segurança. Mas eu fiz questão de trazer, em deferência ao colegiado e da promessa que fiz ao assinar o termo daquela tribuna, prometendo cumprir as leis e a Constituição da República, e também prometi a mim mesmo que não interferiria nas decisões liminares. E, em boa hora, os senhores trouxeram a proposta que voltará em breve na sessão administrativa de se ratificar incontinente as liminares dos eminentes ministros relatores. Sucede que a suspensão de segurança não estava prevista, mas eu fiz questão para cumprir aquilo que prometera, porque também, sob o ângulo do desgaste, é melhor deixar o relator pagar o preço social da sua liminar. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal tem que velar pela Corte. 2, o presidente do Supremo Tribunal Federal não pode denegar a justiça. A Procuradoria-Geral da República me provocou na antecedência do feriado e eu fui instado a dar uma resposta, ou de um lado ou de outro, ou aplicando a corrente literal do artigo 306 com a qual a Corte não concorda, ou então
dando essa exegese que a Corte tem conferido, sem prejuízo de entender que esse paciente não poderia, no caso concreto, estar solto depois de tantos gravames aqui enunciados. Exposit, senhoras ministras e senhores ministros, com vistas a resguardar a integridade dos julgados colegiados em Supremo Tribunal Federal e evitar grave dano à segurança e à ordem, proponho o referendo da presente decisão de suspensão liminar com a consequente confirmação da decisão proferida nos autos dessa suspensão até o julgamento do RIT pelo órgão colegiado competente, determinando-se a imediata prisão de André Oliveira Macedo. André, do REP, é como voto. E passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes.